Boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma semana então. Combinados amanhã, 6h30 da tarde, nossa festa do pijama. Não esqueçam de estar de pijama. E com o lanchinho de vocês, que vocês escolherem, que vocês acharem que vocês querem comer. E daí nós vamos fazer algumas brincadeiras. E vamos conversar um pouco, jogar um pouco de conversa fora, tá bom? Então vamos lá para a aula português. Aula português. Foco na língua, página 12. Nós vamos voltar a falar de indicativo, subjuntivo e imperativo. Só retomando. Indicativo, modo de certeza, substantivo, dúvida, imperativo, mando, ordem ou pedido. Vocês já fizeram até sobre isso na prova, então isso vocês já têm um pouco mais de conhecimento. Vai ter questões ali que vão retomar esse assunto com frases e vocês vão precisar dizer se ela está no imperativo ou no subjuntivo, aliás, no indicativo ou no subjuntivo. Então, vai ser modo de certeza ou modo de dúvida ali na apostila de vocês. Também vai ter uma pergunta sobre o modo verbal. Cadê? As formas verbais de destaque correspondem a qual verbo no infinitivo? Então, ali vocês vão ter dois destacados, vivem e vivessem. Qual é o modo verbal de vivessem ou vivem ou vivessem? Então, vocês vão ver qual é o verbo que a gente consegue Ai, agora eu esqueci como é que fala. Que a gente vai esqueci qual que eu já lembro, tá? E daí esqueci, deu um branco. Jesus Cristo, que feio. Tá, enfim, aí ali então vocês vão lembrar que tem conjugando, isso, muito bem, obrigada. Vocês vão conjugando qual verbo que vocês conjugam para chegar em vivem ou vivessem, tá? Lembrando que tem as formas verbais infinitivo, gerúndio e particípio, tá? Os verbos no infinitivo, eles terminam em R. Os verbos de gerúndio terminam em ando, endo ou indo. E os verbos de particípio terminam com ado, edo, ido, ato, eto e ito, tá? Então, essa informação aqui vai ser importante para vocês responderem a letra A, tá bom? A questão 1, letra A, já dou a dica de cara, beleza? Vocês vão responder as questões que tem ali na página 12 sobre isso, certo? Bora para a próxima. Modo indicativo versus modo subjuntivo. Então, uma frase de cada para exemplificar. Indicativo, quando o emissor apresenta o fato como certo ou real. Eu viajo esta noite sem falta. Então, eu viajo é uma atitude de certeza. Eu vou viajar. E o subjuntivo é quando ele apresenta o fato como duvidoso ou incerto. Talvez eu viaje essa noite. A hipótese. Preste atenção que aqui nós estamos usando o viajo destacado e o viaje destacado. Qual é o verbo que vai dar, que corresponde aqui? Qual que é o verbo do infinitivo que está aqui? Viajar, tá? Viajar, viajar. Modo indicativo, futuro do presente versus futuro do pretérito. Então, nós temos dois tipos de futuro do indicativo, tá? No modo indicativo, nós temos dois tipos de futuro, presente e pretérito. Então, no futuro do presente, indica uma ação que ainda vai acontecer, uma palavra que, como exemplo, terão. Então, vocês terão que me enviar a frase para ganhar o ponto, tá? Aqui tem um verbo conjugado no futuro do presente. Eu poderei, tu poderás, ele poderá, nós poderemos, vós podereis, eles poderão. Futuro do pretérito. Então, ele indica uma ação futura quando não se tem certeza de um fato. Por exemplo, teria. Teria que ser assim, né? Mas eu tenho que ficar pedindo para vocês o tempo todo me mandar as frases dos vídeos, né? Então, aqui eu coloquei, também trouxe um exemplo de futuro do pretérito. Eu poderia, tu poderias, ele poderia, nós poderíamos, vós podereis, eles poderiam. Então, aqui temos dois exemplos de futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Também vai ter atividade sobre isso na apostila de vocês. Exemplos.
Sublinhar o tempo verbal dentro da frase, sublinhando apenas o tempo verbal. Gente, vocês fazem isso o tempo todo. Sublinhe apenas o tempo, sublinhe o tempo verbal, sublinhe a conjugação de tempo. Vocês sublinham a frase inteira para sublinhar só os tempos verbais. A mãe disse que compraria na volta. Ó, aqui, ó. Verbal, compraria. Pedirei que prestem mais atenção. A professora gostaria que os alunos vissem seus vídeos inteiros. Então, aqui, ó, estão sublinhados só os tempos verbais. Conjunção de condição, tá? Se, caso, contanto que, desde que, a menos que. Vamos colocar exemplos. Os alunos ganhariam um ponto na média de cada matéria se assistissem o vídeo até o final. Qual é a condição para ganhar o ponto? Assistir o vídeo até o fim. Exemplos aqui de conjunção de condição. Se não houver nenhum problema, voltarei cedo. Estarei lá no horário combinado, a menos que aconteça algum imprevisto. Então, qual é a condição para estar lá no horário combinado? Não acontecer nenhum imprevisto, tá? Então, vocês vão fazer atividades também com relação a isso na apostila de vocês, de colocar qual é a condição, tá? Vocês vão ler as frases e vão colocar qual é a condição, como eu coloquei aqui nesse caso, se assistirem o vídeo até o final. Então, a condição é assistir o vídeo até o fim. Atividades. Tá, deixa eu só explicar ali da página 16. Ali vocês vão conjugar os verbos. Então, tu pagarás pelas roupas compradas. Eu pagarei pelas roupas compradas. Ele pagará pelas roupas compradas. E assim por diante. Vocês vão conjugar aqueles verbos ali. E aí vocês vão observar aquela imagem dos meninos, do menininho e da menininha vendo os pinguins. E vão elaborar, com base na imaginação de vocês, uma frase no futuro do presente do indicativo e uma no futuro do pretérito do indicativo. Certo? Vamos encaminhar essa frase aqui que está na tela para acumular o ponto para a média final. E aí nós vamos para a próxima matéria, História. Churururu, coloco para te ver, sabe? Churururu, História. Cidadania em outros tempos. Então, nós já sabemos que a cidadania começou lá quando? Lá em Atenas, né? Lá na antiguidade começou o conceito de cidadania e de democracia. Vamos lá. Então, a noção de cidadania, ela surgiu lá na Grécia Antiga e influenciou a ação humana, ou seja, a base de cidadania e de democracia que nós temos hoje é aquela lá atrás, daquela mesma lá de trás. Mas nós não podemos nos, assim, embasar cegamente naquilo, porque eram outros tempos, eram outra realidade, outro tipo de sociedade. Então, nós temos uma base daquilo, mas não seguimos da mesma maneira. Nós fizemos evoluções, tá bom? Assim como em outras questões. Então, eu trouxe aqui a fala dos pesquisadores Clovis e da Núria sobre isso. Eu vou lê-la rapidamente, tá? Na verdade, como veremos a seguir, a questão da cidadania é tão ou mais antiga quanto as primeiras comunidades sedentárias e define o status do indivíduo em uma sociedade. O conceito de cidadania nasce, historicamente, como o oposto de súdito, mas sem a aspiração de incluir todas as pessoas da sociedade. Pelo contrário, referia-se aos homens livres, proprietários e cabeças de família. Por isso, diz Warad, que falar em cidadania em qualquer época significa fazer referência aos que têm opinião, pois ser cidadão é ter voz, poder opinar e decidir. Então, por que ele coloca aqui como o oposto de súdito? Porque os súditos, eles eram pessoas que obedeciam, que eles não tinham direitos, eles apenas tinham deveres com o Estado, eles não tinham nenhum direito, tá? Então, aqui, nesse conceito de cidadania, é diferente disso, as pessoas passam a ter direitos também, mas não incluíam todas as pessoas, apenas os homens livres, proprietários e cabeças de família, ou seja, escravos. É um grupo que não poderia participar, porque eles não eram livres, eles eram escravizados, eles eram
propriedade de alguém. Então, ser cidadão na atualidade é algo bem diferente do que era ser cidadão na antiguidade, mas a ideia de atual de democracia e de cidadania foi inspirada na Grécia e na Roma antiga, como eu já tinha falado anteriormente. Agora vamos falar de cidadania ateniense. Democracia quer dizer o quê? Governo de demos. E quem eram os demos? Não é essa coisa que vocês imaginaram. Os demos, eles eram grupos que formavam a população ateniense. Então, eles eram grupos de pessoas, tá? Não eram demos. A democracia ateniense, ela era diferente da monarquia. Por quê? Na monarquia, ali na apostila de vocês tem um lugarzinho explicando sobre isso também. Tinha um rei, uma rainha, e aí nós seguíamos essas ordens deles, e as pessoas ao redor deles eram os nobres, que eram pessoas que tinham privilégios econômicos e sociais. Então, a democracia, ela chegou para retirar essa forma de vida. Ainda existem lugares onde existe rei e rainha, mas o conceito de tratamento é um pouquinho diferente, tá? Os cidadãos, então, eles tomavam as principais decisões políticas sobre a vida na cidade, por isso da democracia, porque são os cidadãos que decidem, tá? Quando tem democracia, é os cidadãos que decidem sobre a ordem da cidade. Então, quem eram os cidadãos em Atenas? Apenas homens com mais de 18 anos, nascidos em Atenas e que tivessem pai e mãe atenienses, eles eram considerados cidadãos. A maioria da população, então, ela não era considerada cidadã. Estrangeiros, mulheres, escravizados, por exemplo, eles não eram, tá? Porque as mulheres, elas dependiam dos homens, os escravizados, como eu já falei, eles eram propriedade de alguém, e os estrangeiros, eles nasciam fora, então só os nascidos em Atenas podiam ser considerados cidadãos. Na Ágora, eles se reuniam e organizavam uma assembleia em que decidiam sobre política e administração da cidade. O que era a Ágora? A Ágora era uma praça pública, tá bom? Os cidadãos, então, votavam erguendo a mão quando concordavam, sendo as propostas mais votadas colocadas em prática, tá bom? Então, hoje nós temos o voto secreto, naquela época era erguido a mão assim, a proposta que teve mais mãozinhas erguidas é a proposta que vai ser colocada em prática. Roma Antiga, então ela surgiu lá na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, como a gente viu. Os fundamentos da democracia grega eram a igualdade diante da lei, isonomia, o direito de receber honrarias por mérito pessoal e não pela hereditariedade, ou seja, as pessoas tinham que provar que elas mereciam e não apenas herdar. O direito de apelar aos tribunais e assembleias, o direito de votar e de participar do governo. Os plebeus, então, eles conquistaram direitos por meio de revoltas contra os patrícios. Revoltas não eram eles, eu vou ficar revoltado. As revoltas foram movimentos que eles fizeram, tá? Os plebeus, eles eram quem? Eram grupos de trabalhadores e de agricultores. E esses direitos que eles conquistaram tinham relação à cidadania. Por exemplo, direito a ter um plebeu no Senado, para impedir a criação de leis que prejudicassem o seu grupo. Tá? Então, sempre prezando pelas conquistas cada vez maiores. Direito ao casamento entre plebeus e patrícios, que era proibido, e o fim da escravidão por dívidas, porque quem devia aos nobres, aos patrícios, eram escravizados. Então, eles conquistaram isso. Na atualidade, nós temos uma democracia, as pessoas são consideradas cidadãs, sendo assim, podem e devem participar da vida política do país ou da cidade com opiniões, manifestações, debates e votos diretos, tá? Então, hoje nós temos a democracia, nós não erguemos a mãozinha, nós vamos lá e elegemos políticos, nós elegemos pessoas que nós consideramos especialistas em política para poder representar o nosso voto. Então, nós dizemos, pessoa, eu confio em você, vai lá e faz o que for melhor para nós. Então, por isso que nós temos o direito ao voto, tá? Com a democracia em Atenas, surgiu a ideia de que a cidade deve ser cuidada e construída conforme a vontade da maioria da população. Ou seja, dali nós seguimos até hoje, tá? As coisas acontecem conforme a maioria das pessoas querem. Há essa votação onde
existem algumas coisas que quando a gente começa a insistir que não, 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 ou que queremos, acontece. Então, os políticos, eles estão ali para ser a voz do povo, como eles falam, né? Então, a cidadania hoje é estendida a todos, sendo homens, mulheres, porém, o modo de participação indireto, porque indireto, como eu acabei de falar, porque nós elegemos outras pessoas. E os cidadãos, eles elegem políticos para que os representem e administrem as cidades. Estrangeiros que conseguiram a nacionalidade brasileira também são considerados cidadãos brasileiros, tá? O que significa política? Ela vem de polis, em grego, cidade, tá? Então, elas são assuntos da cidade, os assuntos comuns que dizem respeito a todos os cidadãos. Ou seja, política quer dizer algo do bem para todos, tá? Aqui eu trouxe uma tirinha da Mafalda. Vamos ver, Manolito. Uma palavra que começa com P. Ele vai falar aquele palavrão. Política. E falou mesmo. Por quê? Porque nós temos esse conceito de que política é uma coisa ruim, uma coisa que é só para especialistas, que quem não conhece acha assim que é um bicho de 7 cabeças. Mas já foi muito pior. Então, atividades, páginas 6, 7 e 8, me encaminhem as duas frases para a gente poder acumular o ponto. Amanhã nós nos veremos daí, então, para a próxima aula, tá? Fiquem bem, beijos, até mais. Se estiver tendo dúvidas durante a realização das atividades, vocês podem me mandar mensagens, certo? Até amanhã, gente. Tchau, tchau.